Show, pessoal! Então vamos continuando aqui o nosso projetinho. Nós criamos o nosso repositório. Então, lembrando, nós criamos a conexão, está conectando com o banco de dados. Deixa eu dar um stop aqui. Mapeamos a nossa entidade. Fizemos o mapeamento entidade Java para a tabela banco de dados. Criamos o nosso repositório, usuário repositório, a partir de um genérico, repositório genérico, né? Esse cara vai herdar tudo lá do JPA. Agora nós vamos para a camada Services. Então, a camada Services, a mesma coisa. Vamos botar aqui New. Só que aqui nós vamos trabalhar com classe, tá? Quando a gente evoluir no próximo, quando a gente for trabalhar paradigmas de programação, vocês vão perceber que a gente vai mudar um pouquinho esses conceitos, com injeção de dependência, inversão de controle, algumas regras básicas, alguns princípios de programação, né? E alguns design patterns. Mas aqui nós vamos trabalhar com classe, porque aqui o repository, o Spring Data JPA vai implementar para nós. Então nós trabalhamos com interface e ele implementa. Aqui não. Aqui nós temos que implementar a classe. Então vamos criar aqui, primeira coisa, vamos criar uma classe generic. Generic Service. Certo? Essa classe genérica, ela também vai trabalhar com o quê? Trabalhar com uma entidade e essa entidade obrigatoriamente vai ser filha da nossa entidade genérica, que é o generic int, certo? Obrigatoriamente, certo? Algumas coisas que a gente já pode definir aqui. Bom, o nosso generic service, os nossos serviços vão depender diretamente dos repositórios. O serviço ele não consegue conectar o banco de dados. Quem vai conectar é o repositório. Então, quando o serviço receber uma requisição, seja ele de salvar, de buscar, de alterar, ele vai fazer as validações da regra de negócio e após isso, tudo validado, tudo certinho, ele chama, invoca a nossa camada repository. Então dá para a gente declarar aqui um método public ou protected, é mais indicado, protected, que vai retornar um repositório. Então vou botar aqui repository, certo? Mas que tipo vai ser esse repositório? Esse repositório vai ser qualquer repositório que seja filho do generic repository, certo? Que seja filho do generic repository. Então a gente pode botar aqui, ó, protected generic repository do tipo E, certo? E vamos botar aqui que esse é um método abstract, certo? Deixa eu só ver o que está dando. Essa classe tem que ser abstract, né? Isso. Então, a nossa classe é abstract, porque ela não vai ser implementada, assim como o nosso entidade genérica, né? Ela pode ser uma classe abstract, aqui, não tem problema. E o nosso generic service é uma classe abstract, né? Então, ele vai ter o get repository. Esse vai ser o método que a gente vai ter. Quais métodos que a gente vai ter também? Por exemplo, a gente vai ter lá um protected, não, perdão, a gente vai ter um private final save, que vai receber uma entidade para ser salvo, certo? Ele vai retornar uma entidade também, ele retorna uma entidade, salvo. E aqui dá para botar assim, ó, return E. E aqui a gente já diz, bom, primeira coisa, o que ele vai fazer? Vai validar se esse, opa, não é entidade. Aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai verificar se o cara não passou uma entidade nula. Então, entidade igual a null, a gente estoura um erro. Call new exception objeto não pode ser nulo, certo? Vamos adicionar um throws declaration, então vamos botar aqui add throws declaration para ele adicionar esse cara aqui, né? Beleza? Private não, né? Public, perdão. E ele vai fazer algumas validações. Essas validações, quem vai ser responsável de implementar são os serviços da própria entidade. Então a gente pode colocar aqui um protected abstract também, void, né? Não vai retornar nada. Validate e vai entidade, certo? E pode botar a declaração aqui, throws, faltou R, throws exception, certo?
Agora sim, com esses caras aqui a gente já pode trabalhar um pouquinho, certo? Então a gente vai fazer algumas validações. Bom, eu criei o Generic Service. Deixa eu pagar aqui. Agora eu vou criar a meu usuário service. Vou vir aqui no Services, botão direito, New, Class, e vou botar aqui, usuário service. Esse usuário service vai estender o meu generic service. Generic service. E o generic service me pergunta qual é a entidade. Se eu estou criando o serviço usuário, obrigatoriamente, não, logicamente, a entidade que eu vou estar trabalhando nesse serviço é a entidade usuário, né? Usuário entre. Não tem muita briga. Ele já vai me pedir, cara, beleza, tu quer usar o generic service? Então tu tem que implementar alguns métodos, tá? Nós vamos ter que implementar aqui, ó, um get repository e um validate, beleza? Então, primeira coisa, repository. Bom, da onde ele vai tirar o repositório? Eu poderia dar um return new usuário repository. Só que esse usuário repository é uma interface, então eu ia ter que implementar todos esses métodos aqui para funcionar, ó, certo? Vou dar um Ctrl Z. Então eu vou pedir para que o Spring implementa isso e injeta nesse cara no método construtor. Eu vou criar aqui uma variável final, é uma boa prática, do tipo usuário repository, certo? Ele vai me dizer aqui, ó, tá criando uma variável que não foi inicializada. Não, eu quero criar um método construtor que vai inicializar esse cara. Então, botão direito, source, gerar método construção usando campos. Deixa marcado o usuário repository, daí sim. Então, quando o Spring for criar essa interface aqui, ele vai injetar esse cara. Ah, faltou uma declaração, né? Bom, se eu estou dizendo que quem vai criar esse cara aqui é o Spring, eu tenho que dizer que é o Spring que vai gerenciar. Para isso eu uso a anotação service, porque é um serviço, né? Então, class service, o Spring vai criar esse objeto, usuário service, e vai injetar o usuário repository aqui dentro. E daí aqui eu dou simplesmente tirar o to do aqui, eu dou um return this.usuário repository, certo? E o validate, eu vou validar então quando o cara tentar salvar uma coisa. Bom, eu já sei que não vai vir usuário nulo, porque eu já faço essa validação aqui. Ah, faltou chamar o validate aqui, né? This.validate entidade. Agora sim, daí ele vai chamar o validate, que vai estar implementado aqui na classe usuário service. Então, no validate eu vou fazer as validações necessárias. Por exemplo, se usuário ponto, ou usuário não, né? É entidade que eu tenho a tabela. Se eu quiser, eu posso mudar aqui, tá? Posso botar usuário. Dá no mesmo, né? Então, vou botar usuário ponto get nome for igual a nulo ou usuário ponto get nome ponto empty. Eu estouro uma exceção, né? Throw new exception e boto campo nome inválido, por exemplo, certo? E vou fazer a mesma coisa para os outros. Para o get, vamos colar tudo aqui. Nome, e-mail, CPF, endereço e senha, né? Então vamos lá, começar aqui. Get e-mail. Tá aqui, Ctrl C, Ctrl V, campo e-mail. Beleza? Get CPF. Beleza? Ctrl C, Ctrl V. Opa, no lugar errado, né? Ctrl V, campo CPF. Agora, get endereço. Ali, Ctrl C, Ctrl V, campo endereço. E, por fim, get sim. Ctrl C, Ctrl V, campo sim. Bom, nós criamos em sala de aula um validador, né? Então eu vou lá no nosso GitHub da turma, né? Vou abrir aqui e vou copiar aquele nosso validador que nós criamos. GitHub. Vou entrar aqui no nosso repositório. Tava ali, dá para clicar ali. Tá aqui. Beleza? Vou pegar lá dengue alerta. Nós criamos aqui dentro do main Java, nós criamos em components, né? Validador.java.
Então, eu vou copiar esse cara aqui, que ele tem dois métodos validadores. Tem o validador de CPF e o validador de e-mail. Vou dar um Ctrl C, copy raw aqui, né? E vou lá no nosso package components, está aqui. Nós já temos tipo de usuário. Vou dar um new class validador, certo? E vou dar um Ctrl A, Ctrl V. Beleza. Só a única coisa é ajustar o pacote, né? Change package. Está feito ali, certo? Já tem o nosso validador com o validador valida e-mail e valida CPF. Então, vou dar um Ctrl S. E agora aqui no meu usuário service eu posso chamar essas validação, né? Se validador ponto valida CPF, daí eu vou passar o CPF do cara, né? Usuário get CPF. Se esse cara retornar false, se não for true, se ele não validar, eu vou botar throw new exception CPF opa, eita, inválido, certo? E vou fazer a mesma coisa para o e-mail, né? Então, se validador ponto valida e-mail, tá ali, get e-mail, tá ali, botar e-mail inválido. Se ele mandar qualquer string, vai dar erro, certo? Outras validações que nós podemos fazer. Bom, se o cara tentar cadastrar dois usuários com o mesmo CPF, dois usuários diferentes, então vou verificar. Se é um usuário novo, se usuário.getID for igual a nulo, ele é um usuário novo, certo? Então eu vou validar. Se this.usuariorepository.existe mais CPF, com esse CPF do usuário novo, né? .getCPF, existe usuário já com esse nome, se ele retornar true, eu vou estourar um errinho aqui, vou dar um Ctrl C, vou ver. Vou botar assim, ó. Já existe usuário cadastrado com este CPF, certo? E vou fazer a mesma coisa para o e-mail. Se já existe by e-mail, get e-mail, eu vou botar já existe usuário com este e-mail, certo? Agora, se tu está alterando um usuário, se você está alterando o usuário, nós vamos fazer uma chamada um pouco diferente. A gente tem que chamar se this.usuariorepository.get, get não, né? Exists by CPF and UUID diferente. Então a gente vai passar aqui usuário.getCPF e usuário.getEmail. E-mail não, perdão, getID, né? Isso aí. Vamos tirar esse cara e vamos botar a mensagem de erro é a mesma, tá? A mensagem de erro é a mesma. Só que o tipo de consulta é um pouquinho diferente. Então aqui vamos botar get e-mail e aqui e-mail, certo? Então o que acontece? A nossa camada controller, que é a próxima do vídeo que nós vamos fazer, nós vamos chamar o save. Então o cara vai tentar se autocadastrar e vai chamar o save. Vai cair aqui nesse save aqui. Esse save vai verificar, a entidade é nula? Não, não é nula. Daí ele vai chamar esse método. Só que esse método não está implementado aqui. Então ele vai chamar, é o polimorfismo, né, conforme o objeto. O objeto vai ser o usuário service, então ele vai chamar o validate aqui. Se ele passar por todas essas validações e não der um throw, se não der uma exceção, ele vai retornar e vai chamar aqui o método para salvar do repositório. Então faltou aqui, nós chamamos a validação e nós podemos fazer assim, ó, this return, pode ser return mesmo, ó, this.getRepository.save. Quem? Save quem? A entidade, certo? Com isso a gente faz o nosso camada de service. Beleza, pessoal? Então o que nós fizemos? Criamos o generic service e criamos o nosso usuário service com uma validação já de salvar novo usuário. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar na parte de controle. Vamos criar o nosso sign up. Beleza? Até mais.